TV Meio, olha, a Poliana Oliveira traz para a gente agora uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. Suspende uma resolução do Conselho Federal de Medicina sobre aborto. Poliana, explica para a gente. É isso mesmo, Ananias. No nosso Brasil, no nosso país, existem condições de aborto legal. São aquelas em que há risco de saúde para a mãe, casos de anencefalia e também casos de estupro. O Conselho Federal de Medicina recentemente publicou uma resolução impedindo médicos de fazer esse aborto legal após 22 semanas de gestação. E hoje o ministro Alexandre de Moraes concedeu uma liminar suspendendo essa resolução até que o mérito seja julgado no Supremo Tribunal Federal. Foi dado prazo, para o Conselho apresentar as suas razões, as suas defesas, mas a observação que o ministro fez, inclusive está aí separado na cartela, Alessio, você pode ler para a gente, porque justamente foi considerado risco de saúde para as mulheres. O Conselho Federal de Medicina aparentemente se distancia de estandardes científicos compartilhados pela comunidade internacional e considerada a normativa nacional aplicável à espécie, transborda do poder regulamentar inerente ao seu próprio regime autárquico, impondo tanto ao profissional de medicina quanto à gestante vítima de um estupro uma restrição de direitos não prevista em lei, capaz de criar embaraços concretos e significativamente preocupantes para a saúde das mulheres. Essa decisão foi tomada num processo, numa ação movida pelo PSOL e pela ANIS, que é o Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero, que questionou no Supremo Tribunal essa resolução do Conselho Federal. E aí os médicos impedidos de fazer esse procedimento estavam recorrendo a técnicas não tão seguras para as mulheres, para que desejavam fazer o aborto, né? A gente está falando aqui de aborto legal previsto na nossa legislação. Aí houve algumas manifestações já no dia de hoje, já de médicos falando, olha, a gente vai voltar a ver mães abortando feto de 9 meses, sendo que praticamente não existe caso, não há pelo menos relatos de aborto realizado ao 9º mês de gestação. Geralmente esses abortos acontecem em caso de jovens, adolescentes, até mesmo crianças que são vítimas de abuso sexual, vítimas de estupro e acabam engravidando. E aí como é que uma criança de 10, 12 anos vai seguir essa gestação à frente? Uma criança gerando outra criança, vítima de violência. Então, é um assunto bem polêmico e em que o Conselho Federal de Medicina toma uma decisão que, para o Supremo Tribunal Federal, pelo menos na decisão do ministro, estaria ultrapassando os seus limites como conselho. Existe uma lei, há previsão legal, casos específicos tipificados na lei. O que o CFM tem que definir, Kátia? Até onde eu entendo, o Conselho tinha que fiscalizar a execução do trabalho de acordo com o que garante a lei para o cidadão e a ética médica, né? Mas aí, nesse caso aí, criar criar uma diretriz ali a partir do que o próprio Conselho acredita, né? É confuso. Como se fosse legislar, né? Legislar criar um dispositivo. E assim, ainda bem que há médicos, né, que entendem a coisa de outra forma e fizeram a contestação, porque, caso contrário, estaria aí a sociedade e aqui eu reputo um poder muito grande e importante, porque são médicos, muito cuidam influente da nossa saúde, né? Imagina se esses médicos não tivessem feito essa contestação, então ficaríamos aí à mercê de uma decisão de um conselho que vai contra uma decisão da justiça, contra aí, até estudos, né? Até a própria ciência. É complicado. Muito bem, reta final.